A correção fraterna e a oração comunitária é o tema do Evangelho deste domingo. Você que já leu o Atos dos Apóstolos deve ficar fascinado com a comunidade cristã primitiva, especialmente com o seu retrato que é colocado lá. Eles eram um só coração e uma só alma. Mas se a gente virar umas páginas mais adiante, nós vamos ver lá São Pedro em conflito com São Paulo, nós vamos ver lá Ananias e Safira mentindo com relação à doação que eles deviam fazer de um terreno que eles venderam. Vamos ver João, Marcos abandonando uma das viagens missionárias de São Paulo. Quer dizer, o pecado faz parte também da comunidade. O cristão ele deve odiar o pecado, lutar contra o pecado, mas amar o pecador. Por isso, o evangelho de hoje vai ser muito útil para nós. Em se tratando da correção fraterna, Jesus começa dizendo assim: se teu irmão pecar contra ti, veja aqui dois ensinamentos importantes. Primeiro, que a palavra irmão nos remete a um contexto comunitário. A iniciativa da busca da reconciliação não cabe ao ofendido. Não se trata de ficar esperando que quem te ofendeu se arrependa algum dia e venha ajoelhar seus pés na busca de reconciliação. Você que foi ofendido é que tem que tomar a iniciativa. Depois o texto aqui na tradução diz assim: vai corrigir o teu irmão em particular e a sós. Corrigir, o verbo grego empregado, tem esse sentido, mas também tem outro sentido de convencer, que é mais apropriado porque está mais em consonância com a palavra irmão. A palavra corrigir, ela denota um pouco de autoridade no sentido de dominar o outro, de ser superior ao outro. Já convencer nos coloca numa situação de igualdade, uma situação de fraternidade. Jesus fala que o primeiro degrau é ele falar a sós, de maneira não chamar atenção, não humilhar a outra pessoa. Ninguém gosta de ser chamado a atenção em público, então é preciso essa discrição, mas nem sempre o irmão vai ouvir. Por isso é preciso passar por segundo degrau, que aqui o texto diz assim: toma consigo mais uma ou duas testemunhas, mas esse não devemos imaginar testemunha no sentido jurídico, testemunha de acusação, de defesa, mas no sentido de pessoas que têm uma caminhada mais madura na comunidade, que pode ajudar na reconciliação. Nem sempre isso também dá certo, por isso às vezes é preciso recorrer à autoridade da igreja. Por igreja devemos entender sempre aqui o sentido grego, eclésia, assembleia. Quando esses 3 degraus não deram certo, o texto aqui fala uma frase que deve ser entendida no sentido mais amplo de todo o evangelho, porque se você ler assim, veja bem, se não der certo, você então deve tratar esse irmão como se fosse um pagão ou um pecador público, ou seja, lavar as mãos, abandonar o irmão à própria sorte. Isso aí não vai conjugar muito com o resto do evangelho, porque Jesus é chamado amigo dos publicanos e dos pecadores. E é Jesus que nos conta a parábola da ovelha desgarrada. Ou seja, embora o texto fale que dê a entender que nós devemos deixar de lado este irmão, não é bem assim. Por quê? O cristão não deve desistir do irmão nunca. Sobre o valor da oração comunitária, Jesus nos diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Isso daqui é interessante porque existia uma crença que está na literatura rabínica, de que dizia o seguinte, que quando 2 ou 3 pessoas estavam estudando a Torá, lá a glória de Deus se manifestava, a Shekinah. Aqui Jesus Cristo diz que é sinal da sua presença as pessoas que estão reunidas em seu nome, quer dizer que ele está no meio deles. Aliás, o Evangelho de Mateus começa falando do Emmanuel, Deus conosco, termina também quando Jesus aparece lá no monte, dizendo
Eu estarei convosco todos os dias, até os finais dos tempos. E no meio do Evangelho, nós estamos mais ou menos no meio do Evangelho, nós vemos Jesus falando justamente isso, que ele está no meio da comunidade cristã. Jesus também diz assim que tudo que a comunidade ligar no céu será ligado, tudo que ela desligar será desligado. Essa frase ele usou anteriormente com São Pedro, lembra? Mas lá estava num contexto da autoridade que ele dava para São Pedro como líder da igreja cristã. Aqui está mais no sentido ligado com o contexto de perdão. Quer dizer, o perdão de Deus já é pressuposto. Mas quando você perdoa o irmão, você está se ligando com Deus. Porque a misericórdia de Deus é o grande sinal do cristão. Amém.